Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre a estratégia escolhida pelo técnico Odair Hellmann para enfrentar o Avaí no último sábado lá no estádio da Ressacada em Santa Catarina, que embora tenha rendido uma vitória fundamental para as ambições rubro-negras na Série B do Campeonato Brasileiro, dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais. Será que o Atlético de Odair Hellmann foi covarde e essa é uma tendência que pode se repetir no futuro? Ou será que foi uma estratégia pontual para enfrentar um adversário em específico? E antes de mais nada, é importante que a gente destaque que na coletiva que se sucedeu após a vitória do Furacão, o técnico catarinense, o técnico Odair Hellmann, que é nascido em Santa Catarina, esclareceu que a estratégia foi adotada para esse confronto em específico. O que eu acho importante que a gente entenda são as circunstâncias que levaram a isso. Em primeiro lugar, gente, é importante que se entenda que o Atlético tem 30 dias de trabalho sob o comando do Odair Hellmann. Então nem tudo que o Odair tem em mente para a formação e para a construção dessa equipe, para um jogo de imposição, para um jogo de transições velozes, por exemplo, nem tudo pode ser treinado e nem tudo que foi treinado pode ser aperfeiçoado até o presente momento. Isso tudo leva tempo. Então, nesse estágio tão inicial de trabalho, é natural que diante de alguns adversários mais complicados, o Odair faça ajustes para tentar potencializar, maximizar a chance de conseguir um bom resultado mesmo em circunstâncias adversas. E era justamente esse o caso lá em Santa Catarina, porque o Avaí não tinha perdido uma partida sequer no estádio da Ressacada na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Até a derrota para o Atlético, eram 6 jogos com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 8 gols marcados, desculpem, e somente 2 gols sofridos, ou seja, uma média de 0,33 gols sofridos por partida no estádio da Ressacada. Se o Atlético sofresse um gol do Avaí, se saísse atrás do placar por qualquer motivo, era muito difícil imaginar retomar essa liderança do placar ou mesmo conseguir um empate diante de uma equipe que tem se comportado tão bem defensivamente nos seus domínios. Né? O Avaí tinha 83% de aproveitamento de pontos disputados lá em Santa Catarina. Esse foi um segundo fator que certamente contribuiu e muito para que o Odair tomasse a decisão de entrar em campo com mais um zagueiro. Por quê? Porque o Avaí, em particular, tem um jogo aéreo muito poderoso e tem no Kleber, que é o centroavante que jogou no Ceará, por exemplo, um atacante de 1,95 m de altura e que vive um bom momento na temporada. É o artilheiro do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, com 4 gols marcados, o mesmo número de gols marcados do Allan Kardec, por exemplo, na abertura da rodada, e um gol a menos do que o Renan Peixoto depois do golaço que ele marcou lá em Santa Catarina. Inclusive, o golaço do Renan Peixoto é algo que reforça essa nossa percepção, porque mesmo o Atlético tendo marcado primeiro, diante de um Avaí que foi competitivo o tempo todo, que lógico, não criou oportunidades aos montes, mas que conseguiu ficar com a bola, não fosse um gol antológico do Renan Peixoto, o Atlético poderia ter saído com um empate lá de Santa Catarina. Então é uma situação muito circunstancial, é uma situação muito circunstancial, que considera todos os fatores envolvidos e estabelece uma estratégia específica para esse confronto. Isso significa que essa estratégia defensiva nunca vai se repetir? É evidente que não. Independentemente do momento do trabalho, em outras partidas contra outros adversários que o Odair considere complicados, é possível que o Atlético se valha de uma estratégia dessa natureza. O que não significa que isso vá se tornar padrão ou mesmo comum. Não é o que revela o histórico do Odair Hellmann como treinador, a presença desse terceiro zagueiro. Então a gente não precisa se preocupar, pelo menos esse é o meu palpite, em relação àquilo que nós vamos ter no próximo final de semana contra o Coritiba na Arena da Baixada, porque são contextos muito diferentes. Dessa vez a gente tem um Atlético com uma sequência de 2 vitórias, buscando uma terceira contra um rival local, histórico, para se reestabelecer, para ganhar confiança definitivamente na Série B do Campeonato Brasileiro e quem sabe voltar ao G4 da competição, enfrentando um Coritiba que, diferentemente do Avaí, não tem um ataque tão prolífico assim. O Coritiba marcou 12 gols em 13 partidas até o presente momento, tem menos de um gol marcado por jogo. E o Atlético precisa ser capaz também de superar a defesa do Coritiba, que sofreu 0,46 gols nessa Série B, 6 gols marcados em 13 confrontos. Então, estar à frente com mais jogadores vai ser uma parte fundamental na minha avaliação. Evidentemente, isso não é uma informação,
para que o Atlético consiga competir e ser dominante e ter mais chances de vencer o Alviverde, né, do Alto da Glória, no próximo final de semana na Arena da Baixada. Então, gente, ficou muito bem claro, ficou muito bem estabelecido uma estratégia pontual do Odair para essa partida, que pode se repetir em momentos pontuais do futuro, mas que não é a tendência para todas as partidas, muito menos para esse confronto do final de semana contra o Curitiba. Então é isso, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Threads. O objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos. E se isso acontecer, já tem promessa aí da diretoria de que teremos premiação para os inscritos aqui do canal. E então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.